Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao Sprint Podcasts. Eu sou a Adriana Chen, apresentadora deste podcast, e estou feliz aí apresentando esse espaço também para vocês. Fala pessoal, beleza? Eu sou Ivan Camargo, também estou aqui na apresentação do podcast, o Sprint. Aí moçada, quem tá parado, vamos fazer um sprint aí. Então segue a gente, vamos bater um papo aqui. Hoje a gente tem um convidado super bacana, então acho que vai rolar muito bem. Gente, eu tô emocionada, tô nervosa, né? Mas tô bem alegre, porque assim, afinal, esse podcast é um projeto que faz parte aí de uma série de ações que eu venho fazendo e vivenciando na minha vida desde que eu comecei a correr, né? Faz um pouquinho de tempo, desde 2021, e isso me trouxe aí para ter essa ideia também de apresentar esse podcast, trazer essa ideia aí do esporte também, como me fez bem para vocês aí também. Não, legal, Adriana. Eu acho que super importante, né? Eu acho que o canal, o meio, a gente levar informação para as pessoas, para falar principalmente, né, no caso do Sprint, sobre saúde, sobre corrida, sobre experiências com outras pessoas e principalmente outras histórias, eu acho que também é uma coisa muito bacana. Então, eu estou muito emocionado também, contente de poder fazer parte desse projeto e rezando para que a coisa atinja cada vez mais as pessoas que estão lá em casa. É isso mesmo. Então, assim, para o projeto atingir um maior número de pessoas, você aí se inscreva no nosso canal. Se inscreve aí. Ative aí a notificação. Porque Toca o aí, sininho. quando a gente tiver alguma novidade, você aí vai ser... vai chegar na sua notificação e aí a gente vai chegar com novidades para vocês. Bom, é a seguinte, né? Acho que o Ivan contou um pouquinho da temporada aí que a gente vai fazer das ações aí. Aqui na região de Sorocaba, a gente tem aí uma pessoa que vai poder contar um pouquinho dessa história, vai poder contar aí como que o pessoal corre no Parque das Águas, se sempre foi lá, se a questão da Avenida Dom Aguirre é ali o lugar que as pessoas mais Point, correm, né, é galera? o point aí, se é um dos lugares mais acessados, como que isso aconteceu, ele vai poder contar um pouquinho pra gente. Então, vamos apresentar, né, essa pessoa que, para quem é do meio de corrida, vai dispensar aí apresentações. Eu quero Ele é conhecido, uma né? pessoa que teve uma visão e determinação de criar a Associação de Atletismo Santi Pegoretti, que já é uma referência aí há 25 anos, né, para muitos aqui da nossa região. Essa associação incentiva muitos corredores a transformarem as suas vidas, assim como transformou a minha vida, também me incentiva e a gente está feliz de receber. Senhor Marcondes do Amorim, obrigada, Marcondes, por ter vindo, né, disponibilizado o seu tempo, né, para estar aqui conosco. Então, seja muito bem-vindo, boa noite. Bem-vindo, seu Amorim. Gente, na verdade, a gente que agradece, né, essa oportunidade. E eu gostei muito do senhor, mas eu sou mesmo, né? Assim, a entidade ela precisa de buscar espaços na mídia, né? Sem dúvida. Porque hoje, sem a mídia, sem as redes sociais, os podcasts e outros, é o que faz a gente levar a nossa marca um pouco mais à frente, né? Já estamos aí chegando a esses 25 anos. 25 anos. Nossa, Agora, a gente vai falar bastante sobre isso, né? Agora, Com nesse certeza. 30 de setembro. É um jubileu de prata, né? Sim, Que sim. é chamado 25 anos. Um tempo longo, de uma batalha muito grande, que não é só minha, né? Eu Sim. fico mais à frente por ser aposentado e estar ali no dia a dia, mas existem muitas outras pessoas que cooperam muito com a entidade, senão não vai para frente. O senhor vai contar essa história pra gente, tintim por tintim, né, Adriana? Viu, deixa eu te falar. Então, eu falei certo, é Santi Pegoretti, foi uma inspiração a essa pessoa. Conta um pouquinho aí, né, como que foi, como que é a figura dele para o esporte. Sim. Na verdade, assim, eu cheguei em Sorocaba em 1979 e, na sequência, foi diagnosticado um probleminha de alergia respiratória, né? E aí E naquela época nem tinha queimada desse jeito, hein, seu Amorim? Não, nem tanta poluição também não tinha Verdade. tanta, né? Mas era um problema meu mesmo e o médico pegou, ele me recomendou, né, ou para ir para o sul de Minas ou fazer alguma atividade esportiva, né? Aham. E aí eu falei, Sul de Minas é por causa da Mantiqueira, um lugar exatamente alto, né? isso, aí não precisaria de medicamento Não nenhum, precisaria nem de tratamento, medicamento. né? E eu, para trabalhar, tive que ficar em Sorocaba, precisei ficar em Sorocaba, e eu já trabalhava ali próximo, né, do Parque das Águas, na 15 de agosto, uma empresa que está lá hoje, a Seirin do Brasil, do outro lado do rio,
E eu morava ali próximo da Avenida Brasil, já Vila Carvalho, e eu comecei a descer para a empresa. Falei, eu ia de ônibus, demorava muito. Falei, eu vou começar a ir a pé. Eu precisava fazer uma atividade. Quantos na verdade. quilômetros dava, mais ou menos? Ah, não acredito, não chega a 4 quilômetros, é pouco, né? Era pouquinho. É pouco. Eu descia a pé e voltava, e eu comecei a me sentir bem com isso. Mas, ó, começar a ir, então, 4 para ir, 4 para voltar. Depois então, do dia dava... de trabalho, né? Exatamente. Depois do dia do trabalho. E nesse período eu vi que eu comecei, que meu pulmão ele precisava desse trabalho. Né? Trouxe melhora já. Trouxe melhora e eu vi na televisão um evento chamado São Silvestre, né? E eu já estava fazendo alguma caminhada, né? Aí eu terminei me inscrevendo, não sei como, não sei quem me inscreveu, que foi isso muito lá atrás, a internet era problema, né? E aí eu vi que essa atividade esportiva ela começou a me tirar dos medicamentos, das vacinas que tomava, dos medicamentos, começou a sair. E aí eu falei, acho que eu vou começar não pensar em alto rendimento, sim em qualidade de vida realmente. Era isso que foi a ideia, né? E aí o senhor conheceu... É Santi Pegoretti? Santi Pegoretti é um italiano? É um italiano. Ele veio da Itália para o Brasil, ficou em Sorocaba, trabalhou no Cruzeiro do Sul, trabalhou na prefeitura, faleceu em 85. Era radialista, jornalista? Não era jornalista, mas ele fazia de tudo. Eu não cheguei a conhecer o Santi Pegoretti em vida. Quando eu cheguei em Sorocaba, eu cheguei em 79, ele ainda estava em vida, mas eu não cheguei a conhecer. E aí, como deu todo esse problema meu de saúde, aí eu falei, poxa vida, vamos nos organizar em relação às corridas. Né? Aí eu já trabalhava nos Correios nessa época, já tinha saído da série, já estava nos Correios, e eu procurei o Cetinho, que era secretário de esportes na época, né? Que eu falei para ele, nós precisamos de ônibus, precisamos disso, precisamos daquilo. Já cheguei pedindo. Mais uma coisa, senhor Maninho. Então, isso aí a gente está falando, então, o Pegoretti era de 85 e vocês, em 99, criaram a associação. Exatamente. Aí, então... Quando eu cheguei, só que eu cheguei antes, cheguei em 79. Em 79 e ele faleceu em 85, isso. Aí, não existia ainda esse negócio de uma entidade, uma organização das corridas. Não tinha nada disso. Quando eu procurei o secretário de esporte, ele falou, Amorim, se eu te atender, eu não tenho como te atender, você é um indivíduo. Eu preciso que vocês tenham uma entidade. Então, ali o Cetinho ele deu um pontapé para que nós criássemos uma entidade, para que nós pudéssemos solicitar ônibus para a prefeitura, organizar alguma situação. E aí a gente falou, vamos então buscar mais alguns corredores e vamos ver o que dá para fazer, fundar uma entidade, né? Então o senhor está falando Claudemir Lacerda. É isso. Trabalhava no Correio junto comigo. Eram os dois, então. Trabalhava no Correio junto comigo. O Lacerda foi um dos bons corredores de Sorocaba. Mas assim, vocês já participavam, já treinavam como corrida mesmo? Não? Então primeiro vocês pensaram em organizar? Sim. O Lacerda corria. Foi uma visão mesmo. Foi uma visão. Sorocaba não tinha, então, provas? Sorocaba não tinha? Tinha, assim, o Santi Pegoretti em vida, o que ele fazia? Por isso que ele não tem o nome dele. Ele usava as corridas da região e ele levava os atletas para a corrida. Ele já fazia isso, não como entidade, mas era o serviço dele. Mas tinha que ir para São Paulo ou aqui na região tinha? Então, toda a região sempre teve, essa região sempre teve muitas corridas. E aí, quando nós pensamos, o que nós vamos fazer agora? Vamos montar uma entidade. Aí veio a primeira grande batalha, que era que nome colocar numa entidade. Com certeza. Aí, se você coloca isso na mesa com 10 pessoas, você arruma 300 nomes, né? E aí não conseguia adiantar. E aí eu falei, vamos buscar uma pessoa que tivesse trabalhado o atletismo. E ele estava recente, o falecimento do Santi Pegoretti. E aí, através do Mauro, que é filho de criação dele, achamos a família. E a família pegou e autorizou nós utilizarmos Santi Pegoretti. Uma homenagem mesmo. Ficou a Associação de Atletismo Santi Pegoretti, ASP Sorocaba. Que legal. Sim, aí registramos, montamos a entidade, documentamos. E aí nós tivemos a nossa segunda batalha, que era o que fazer com uma entidade constituída, com diretoria registrada, sem nenhum centavo para fazer nada. Nada. Que desafio, hein? Só tinha o documento, só tinha o CNPJ. Só tinha um nome, né? Só tinha o nome. Mas era o que nós precisávamos, só isso. Sim. Aí eu me E a lembro, força de vontade aí. Sim. E assim, eu trabalhava no Correio e não tinha muito tempo, eu era carteiro de rua, né? Não tinha muito tempo. Né? E a gente buscou fazer alguma coisa com essa entidade. A gente não fez uma entidade para que ela ficasse na gaveta. Os 25 anos falam por isso, né? Não era o objetivo, né? Lógico, a simplicidade a gente sabia, a falta de recursos, a gente tinha conhecimento dela. E aí veio, vamos montar uma equipe de atletismo? Não tem dinheiro. Pagar inscrição, comprar tênis, comprar isso, não tem. E aí falou, vamos começar a fazer corridas. Porque o parque do Campolim era recente,
E se nossa rua não tinha como fazer corrida de E o rua. pessoal já fazia treinos assim de rua? Já, sim. E onde eram os treinos nessa época aí? Nos parques, nas ruas, era mais habitual nas ruas fim de semana. E tinha aquela rua assim onde o pessoal mais se encontrava? Não tinha. Mais parque do Campolim. Mais do Era parque do mais no Campolim, Mais então. no Campolim, os grupos. Depois cada um fazia mais nos bairros. E aí nós tivemos uma ideia de fazer a primeira corrida, né? Eu tenho esses álbuns, tenho o book lá. Tenho depois que você vai prestar essas fotos para a gente tenho, digitalizar, sim, tenho né? todas elas para digitalizar elas. E aí nós Legal. começamos a fazer algumas atividades na pista do Campolim, porque ela tem 2 quilômetros, a pista de Saibro. E nós não precisava de dar problema para o trânsito. E aí começamos a fazer fizemos o primeiro circuito lá no Campolim. Acho que foi 16 isso, ou 17 pessoas. Que ano Que foi? ano? Etapa. 2002, isso, acho. 2001, 2002. Comecinho então dos anos 2000? Aí começamos a fazer ele por quê? Porque lá a gente não tinha... Nós não tínhamos material, cones, experiência. A experiência que a gente já tinha era das provas São Silvestre, Meia do Rio, Pampulha, que nós fomos muito para essas provas. E de participar e verificar. Era uma experiência de Sim. participar, né? Agora vocês estariam ali na frente de Sim. uma organização, Mas né? a gente estava participando, mas mais no intuito de olhar o que estava sendo feito. Aprender. Sim. Aprender com os grandes, Já não tem o uma que fazer. observação Uma ali, né? observação. E aí depois começamos a fazer as nossas próprias corridas. E no né? parque você não precisava mobilizar, tipo, fechar ruas, Não, né? exatamente. A Ah, quantidade legal. de corredor era pequeno, não tinha muita estrutura, mas dava um circuito, uma disputa muito forte. Naquela época completamente diferente de hoje. Você tinha lá 50 corredores, a maioria a gente chama dos canela fina, né? O pessoal que corre na frente, né? Muita gente boa veio ali para o circuito. A gente tem eu acredito que nós devemos ter um torno de umas 150 provas realizadas nesse período, né? Então, Amorim, uma curiosidade. Então, pode-se dizer, definindo lá se foi 2002 mesmo, mas essa primeira prova que a ASP fez foi a primeira prova organizada da cidade de Sorocaba? Não. Antes teve o Bradesco, que tinha o... Ah, o Bradesco. Antes dessa etapa que o Bradesco fez esses longevidade, ele já fez um outro lá atrás. Inclusive, ela saiu ali em frente do Shopping Sorocaba. Mas é próximo desse ano ou é uma coisa bem mais antiga do que... Inclusive, essa prova, acho que eu participei dela. É um pouco, assim, uns 2 anos atrás, mais ou menos. Lá por 99, final dos mais anos ou 90. menos, exatamente. Então, Então é a prova do Bradesco. Para o Bradesco. Depois ele parou, ele encerrou e depois voltou com esse novo modelo que parou outra vez agora, que foi o Longevidade. Então, eu estou fazendo essas perguntas, seu Amorim, porque é o seguinte, a ideia do podcast, principalmente nos primeiros capítulos, é fazer uma temporada da história da corrida de rua, tentando retomar, né, principalmente em Sorocaba e na região. Então, por isso que a gente está convidando o senhor e vamos convidar outras pessoas que conhecem essa história, porque, assim, quando a gente foi fazer uma pesquisa, então, a gente trabalha aqui com o pessoal da edição e da produção do podcast. O Billy, o Vitor. E quando a gente foi fazer as pesquisas, a gente não encontrou, por exemplo, não existe autor de Sorocaba que escreveu sobre as corridas. Então, quando você vai procurar informação para poder falar aqui, né, no nosso canal, por exemplo, você não tem assim precisão para poder dizer. Então, a gente poderia dizer talvez que essa do Bradesco foi uma das primeiras provas de Sorocaba? Não, mas antes já teve do Estoril. Eu consegui um mapa que o Santi Pegoretti fez numa corrida da antiga Vilares, ali na Aparecida, que não existe mais, que vai ser um parque agora, parece. Então, esse mapa eu tenho, que ele fez à mão. É um percurso de corrida. Percurso de corrida que saía dali. Isso legal. bem antes. Isso aí deve ser lá na década de 70, mais ou menos, eu acho. Mais ou menos. Então, a gente tem assim alguns recortes, mas um documento preciso, não sei, talvez no acervo do Cruzeiro do Sul, alguma coisa assim. Por isso, talvez às vezes a história se perde, né? Por conta de não ter registros, né? Assim, né? Então, foi o que o Ivan falou. A gente você procurou... tem razão, porque você imagine, embora nós estamos numa época diferente, a Santi Pegoretti, ela está numa época melhor um pouco, você tem mais condições de ter informação. E nós não temos as informações de todas as nossas provas. Você imagine, na década de 70 para trás... Sim. Sim, 25 anos não se tem, perdeu-se isso perdeu. E precisa, de alguma forma, até o Ivan esteve lá na sede, conversou a respeito disso, a possibilidade de a gente buscar resgatar o que for possível.
Agora, Sim. como fazer isso? Eu consigo organizar a corrida, fazer essa gestão de buscar esses documentos, mas precisa ter um passo de buscar sim. Acho que Vamos é fazer importante. Porque né, senão Adriana? se perde a história. Olha que vamos. história bonita, né? De divulgar, Sim, né? Dessa fundação que é tão bacana, né? Sim, sim. De incentivar as Então, pessoas legal. para o esporte. Vamos colocar o Billy, o Vitor, a galera da produção para a gente encontrar e criar Materiais. a história, né? Sim. Escrever essa história, né, de Sorocaba, que sim. deve ser uma história bonita também, né? O que a gente puder cooperar, a gente pode contar. Que Vamos contar, é no sim. nosso interesse, né? Legal, legal. Legal, bacana. Bom, Amorim, a gente aí tá sabendo um pouco da história aí da ASP, mas quem é Amorim? Se tem uma família, esposa, tem filhos, né? Conta aí um pouquinho também, né, pra gente. Na verdade, eu cheguei em Sorocaba, São Marcondes do Amorim, nasci lá em Sertânia, interior de Pernambuco. Sertânia? Né? Sertânia. Ah, Sertânia. Sertânia, interior de Pernambuco. Saí de lá com 11 meses, não voltei mais, não sei onde é. Né? Não tive Não teve ligação. curiosidade? Não tive. Eu sou muito ligado aonde eu estou. Né? Então, Bacana assim, isso. eu não sou a minha esposa, que é a Maria de Fátima Ferreira Amorim, fica brava comigo porque ela é mais de sair e eu sou mais de ficar onde eu estou. Né? Vim para o Paraná, né, com 11 meses, e viemos para Sorocaba em 1979, início de 1979, e aqui estamos até agora, né? Tem 4 filhos, né? O Fernando, o Felipe, o Fábio e o Flávio. Uma pergunta, a esposa e os filhos também foram para o mundo da corrida? Ou... O Fábio, ele foi através do TI, né? Que ele termina fazendo alguma coisa quando a gente precisa dele no TI. Ah, ele ajuda a associação. O Flávio, que é o mais novo, ele ajuda na organização das corridas, o Felipe também, e o Fernando, que é o mais velho, ele está sem tempo, não está muito, mas não correm os 4. Eles correram uma vez comigo, os 4 juntos, que foi num treino lá no Maria Eugênia, só, e eles resolveram ir para outro caminho. E não gostaram da corrida. Não gostaram da corrida. E a dona Maria de Fátima nunca correu? Não corre, ela não corre. Mas é assim, aquela guerreira, né, que a Helena sabe, nas corridas, que pega para fazer, pega para trabalhar, não tem horário, é 2 da madrugada, precisa de virar noite, né? Que assim, o pessoal que corre não tem a ideia do que é você organizar uma corrida. Quer você tenha recurso financeiro, que ajuda, mas a maioria das provas, ela não existe o recurso financeiro. E aí a cobrança do corredor ela é a mesma, ele quer que aconteça da mesma forma, sem ter o conhecimento que aquele evento a gente está fazendo ali na vontade, está fazendo no peito, literalmente, contando com alguns amigos, né? E por isso que algumas corridas que elas saem, né? Não é toda corrida que existe um evento, um investimento, né? E aí vem aquela cobrança, tal corrida, por exemplo, a pessoa corre lá na corrida Natal Farma Ponte, que tem um investimento. Aí ele vem para uma corrida tropeiro lá na nossa sede. Ele fala, mas aqui eu paguei R$100, lá eu paguei 60. A de lá de 60 era maior e a daqui é menor e eu paguei menos. Mas ele não sabe que que ele está pagando mais, nós estamos ficando no vermelho e estamos pagando do bolso uma parte, senão não sairia. Né? Aí vem aquela conversa, aquela ideia, mas por que fazer então? Eu acho que é melhor então pegar a entidade e fechar, na nossa opinião. É uma missão, não é? Também de vocês, missão. né? Mais do Exatamente. que tudo, né? E aí, assim, quando você tem ali essa associação, é a questão da missão e que você tem certeza que você está incentivando muitas pessoas. Né? Então, Muitas isso. histórias, né, acontecem ali. Claro, e eu falo por mim, assim, a questão do esporte que veio, né, para a minha vida, a corrida que me transformou, né, que traz aí para eu ser uma pessoa um pouco melhor, eu vejo que, assim, a associação, de alguma forma, vai me incentivar, né? Vai me fazer me inscrever numa corrida, né? Eu vou estar lá na Tropeiros. Então, assim, e participei de outras tantas, e eu acho que é isso, né? Então, assim, por mais que, poxa vida, muita gente não sabe, e o corredor, a gente imagina, assim, que deva dar um trabalhão, né? Organizar uma corrida, e essa comparação a gente faz de alguma forma, né? Faz, poxa, natural. Eu tô pagando e de repente agora, né, o kit de tal jeito, né? Mas a gente, né, escutando, tem a certeza que a gente também agora está sabendo o quanto isso incentiva a gente, né? Então, realmente não tem como fechar uma associação dessa, né? Não, e traz, eu acho também, esse depoimento que o senhor acabou de falar, para as pessoas que assistem, né? E, de repente ela nunca pensou, ela só pensa na questão de exigir que a qualidade seja igual a. Sim. Só que assim,
quando ele entende, né, que existe todo um contexto por trás, né? A missão de vocês de fazer cada vez melhor, mas com aquilo que a gente tem, né? Sim. O Cortella, ele fala, né? Eu tenho que fazer o melhor que eu posso com as condições que eu tenho. Sim, E se as condições forem melhores, eu tenho que fazer ainda melhor. As pessoas acham que quem está assistindo e quer corredor, acho que é uma boa dica, né? Com Quando você certeza. participar, entenda que por trás daquela prova que você está fazendo, tem todo mundo por trás de pessoas que estão fazendo o seu melhor. E a gente também vai falar um pouquinho, né, como que vai atrás, né, quando vocês pensam aí também numa corrida, né, a questão de patrocinadores, aí a gente vai falando um pouquinho no nosso bate-papo, mas eu acho que é isso mesmo, a gente entender que uma associação dessa aí com 25 anos tá pensando no atleta, tá pensando em incentivar e transformar vidas. Eu acho que isso o é principal. muito bonito. Então, você precisa entender um pouquinho, né? Durante a pandemia, que todo mundo passou, as dificuldades que foi passada, né? Houve pessoas no meio que falaram, não, vamos fechar. E a gente falou, peraí, fechar como? Vai fechar por quê? Vamos esperar para ver se vai fechar, né? E a associação saiu muito mais forte da pandemia. Que bom. Um agradecimento enorme que a gente tem ao Grupo CBA, que durante a pandemia ela teve a visão de fazer 5 eventos virtuais para 500 funcionários, Nossa, que bom. 300 da cidade de Alumínio e o restante do Brasil inteiro, fazendo virtual. Mas como que fazia o virtual, Amorim? Virtual, você faz uma inscrição normal por um aplicativo, um site, uma página, e lá tinha... Você sai para correr sozinho. Sai para correr sozinho, que é o que a pandemia exigia, né? E aí você pega uma foto do seu celular, do seu relógio e coloca no aplicativo. Ah, que legal. E ele vai classificar da mesma forma que foi o que a pandemia ofereceu. São as atividades individuais, né? E para uma associação que não tem um funcionário, que não tem receita pública, nunca teve, né? Receita pública, né? E trabalhou sempre com amigos, você ficar 2 anos e tanto parado, sem condições de fazer nada, e sair mais forte, até pizza aprendemos a fazer, né? Fizemos algumas, eventos, porque a associação, sim, ela não tem funcionário, mas ela tem uma contabilidade, que é custo, nós tínhamos aluguel, que tinha que pagar, né? Conta de água, conta de energia, internet. Exatamente, só que não tinha receita. E aí eu me lembro que eu devia ter convidado o Betinho, não deu para convidar para vir aqui hoje, que eu falei para ele, Betinho, vamos fazer corrida virtual. Ele falou, de jeito nenhum. Imagina, vamos ficar devendo. Pandemia? Falei, não, vou te explicar que dá, que nós vamos vender as inscrições e depois a gente compra os troféus que foram vendidos. Simples a conta. Fizemos 360 e alguns anos de Sorocaba, que era na época, você tinha que correr 300 e tantos quilômetros. No dia 15 de agosto. Fizemos aí você ganhava um troféu, você pagava o troféu e tinha um pequeno lucro para a associação. No final, a pessoa ganhava um troféu. Recebia um troféu. Né? Então, assim, nós inventamos. Agora, fiquei curioso. Como que foi que apareceu a CBA? Vocês foram prospectar ou alguém de lá da CBA que falou, Asp, vem cá, estamos com uma ideia aqui, precisamos fazer um projeto? Assim, na verdade, a CBA já tinha ideia de fazer corridas para funcionários antes da pandemia. E ela incentivou, na pandemia, o pessoal a comprar bicicleta, essas coisas, e já nos conhecia, né, o nosso trabalho, né, já sabia o trabalho nosso. Porque se gerenciar o virtual, né, dá um certo trabalho, né, você fazer, né? Mas para nós foi muito tranquilo porque é a nossa atividade, né? E assim, eles precisavam de colocar na mão de quem soubesse o que estava fazendo, que é um grupo forte que não ia pegar e colocar seu funcionário na mão de qualquer um, com camiseta, com medalha, com sacola, tinha que enviar para as unidades, por exemplo, Poços de Calda, Pernambuco, Mato Grosso, tudo isso nós fizemos para 500 funcionários, 5 etapas. Então não foi só aqui. Não. Eu pensei que era aqui de alumínio. Não, alumínio também e toda... Ela tem as plantas. Sim, mas todas se envolveram. Então, isso, foi se inscreveu. Evento nacional, então. Então, foi muito trabalho para a gente. E foi ali que nós conseguimos sair no financeiro. Pagamos todos os meses do aluguel durante a pandemia inteira. Né? Pagamos todas as contas e ela saiu mais forte na pandemia. Então, ali, acho que foi uma porta, Deus abriu uma porta importante para a gente. E até hoje a CBA participa. Agora temos a corrida da Pink e nós que faremos uma parte da gestão do Grupo CBA para eles. Né? Porque, por não ser uma entidade que não tem funcionário, o nosso custo fixo, o mês, ele é baixo. Eu fico lá por quê? Porque eu sou aposentado por tempo de serviço. Né? O senhor é diretor não remunerado. Todos são remunerados, todos.
Não são remunerados. Não são, a diretoria não Todos. remunerada. Não Não remunerado. Não é São remunerado. voluntários, né? São voluntários. Agora, assim, como a entidade cresceu, e hoje ela pega serviço, ela presta serviço, com nota fiscal, tipo a Planeta, a Pink, Farmaponte, embora se a prova seja nossa de realização, mas a marca é Farmaponte. Nesses eventos que há recursos financeiros, quem trabalha, logicamente, ele tem que receber pelo que trabalha. Não pode ser, não é CLT, mas o freelance ele pode receber alguma coisa, mas não há salário dentro da associação. Não há. Agora, já que ele entrou nesse assunto, me Sim. desculpa, só para... o senhor falou, então, de nome de algumas empresas que têm no nome daquela prova. Como que as pessoas te procuram? Por exemplo, a empresa X, ela quer criar uma prova em Sorocaba. Ela pensa no calendário, só que ela não tem o conhecimento de organizar. Como que funciona isso até chegarem, por exemplo, na ASP? De repente, alguém que está assistindo a gente, ele tem uma empresa e fala, eu queria ter uma prova com o nome da minha empresa. Essa procura para a nossa entidade, acho que para os outros também que fazem corrida, ela é diária. Sempre tem empresas procurando, né? Por exemplo, nós estamos aí com a consultora Planeta, ela fez, acho que um evento e depois ela foi para o circuito de 3 por ano, né? Normalmente, algumas construtoras vão procurar alguém para fazer corrida em Sorocaba porque a Planeta está fazendo... É um tipo de marketing que ele quer. É um tipo de marketing importante. A Planeta tem uma corrida top. E que deu super certo, Top, né? muito top a corrida. E é uma empresa exigente. Lá, o seu Ricardo estiver ouvindo a gente, ou mais tarde, quando for gravado isso daí, o Guimarães, um abraço, que é o cara que corre lá da Planeta, que foi o idealizador. Então, assim, as empresas nos procuram para que, ou outras empresas, por exemplo, ela tem uma ideia, ele quer saber como, por exemplo, Farmaponte. A Farmaponte nos ligou há 8, 9 anos atrás, foi para mim, eu que atendi, eles queriam fazer uma corrida. Ou 2 ou mais eles queriam. Eu falei, aí a primeira reunião que nós fizemos, eu falei, não, você não quer fazer uma corrida, você quer sua marca em uma corrida, que são diferentes. O que é fazer uma corrida? É o que a ASP faz, ir atrás de staff, federação, ambulância, água, cones, prefeituras, que é aquele trabalho chato. Que é um trabalho chato Organizar tudo. Tudo que precisa ser feito. Aí a Farmaponte falou, não, realmente eu não quero, eu quero minha marca. E está com a gente há 9 anos. A corrida é nossa, juridicamente é da ASP, a corrida, mas a Farmaponte coloca o layout, a cor que ela quer, do jeito que ela quer, ela busca os parceiros dele, e hoje podemos dizer que é a maior corrida de Sorocaba. Dezembro foi 3.200 inscritos, de dezembro. E agora a gente espera bater, agora 7 de dezembro, esse número. Então as empresas nos procuram, a gente entende a ideia que ele quer, e em cima disso a gente vai trabalhando o calendário, o nome, layout que ele quer, e aí a gente vai se acertando para que saia essa corrida, né? Mas é muito trabalhoso, tá? Eu até vou falar um pouquinho. A questão, assim, quanto tempo até você pensar, então, de repente, a empresa te procura, né? Procura a ASP. Quanto tempo que para vocês se organizarem para essa corrida? Até uma liberação, né? Na prefeitura. Isso. Né, mais ou menos, né? Porque a gente sabe que às vezes, né, precisa de um tempo mesmo maior. Por exemplo, o calendário de 2025, o nosso da ASP já está atrasado, né? Acho que até metade da semana que vem a gente tem que definir e já ver na prefeitura se ainda tem aquelas datas que eu preciso. A gente vai lá, faz um documento solicitando aquela data. Como nós já temos ideia onde que vai ser, se é Parque das Águas, se é ASP, se é Parque dos Espanhóis, aonde quer que for, eu já sei onde Sorocaba, onde pode ser feita corrida. Aonde tem autorização, que eu não preciso de estudo. Também. Os locais novos precisam de estudo, para ver se o departamento de trânsito, se é possível aprovar ou não. Se eu já sei que Parque das Águas tem, que na ASP tem, que no Parque dos Espanhóis é possível fazer, então eu já vou pedir nesses locais. Aí eu peço essa data, documento, e aí aquela questão do patrocínio, né? Que nós somos bons em fazer corridas e marketing não, né? Nosso marketing não é bom porque não dá para a gente fazer bom em tudo, não tem como. E aí nós pecamos muito porque, primeiro que não tem tempo, não tem equipe no dia a dia para buscar isso. Precisa de voluntários mesmo, né? Se uma associação... Mas assim, a palavra é voluntário, porque as corridas hoje ela virou um negócio. Sim. É um negócio. A empresa que coloca o nome, ela não quer voluntário lá. Sim. Ela quer profissionais que cumpram com certas tarefas. Até a gente usa alguma coisa de voluntário, mas a maioria são pessoas que estão ali capacitadas para desenvolver uma tarefa. Eu digo voluntário porque, de repente, ele não vai receber, né, pela associação. Ele vai trabalhar ali, né? Então, de repente, alguém no marketing ali
vai precisar para prospectar, receber né? isso. Para ir buscar empresas pela ASPA. Não, mas até aí, por exemplo, se eu lanço 5 corridas para 2025, se eu passo para uma agência, se ela for buscar patrocínio, ela já vai com cotas determinadas. Se ela vende uma cota, acho que a média aí é 20%, se eu não me engano. Fica para agência. Sim, porque é um trabalho que precisa ser feito por profissionais. Com certeza. Ela não pode ser feito de voluntário. Não dá para ser amador, né? Não, Nesse não dá. sentido. Amador não funciona, ele não sobrevive nesse mundo de corridas. Por quê? Você vai lançar uma corrida com 500, com 200, com 1.000, com 3.000, com 5.000, seja lá quanto for participante. Você está lidando com vidas de pessoas e vidas de pessoas que você não conhece. Então, qual que é a jogada? Você ter uma atividade saudável para que essas pessoas saiam tranquilas para os seus lares. Sim. Com E as toda empresas certeza. que querem colocar a marca, elas querem isso, elas querem qualidade de vida. E o mundo de competição, você pode ver que hoje, se procurar Sorocaba, ou no Brasil, ou na região, provas que pagam premiação em dinheiro são pouquíssimas ou quase nenhumas. Por quê? Porque isso não é viável, não é interessante você se matar para ganhar um pouquinho. É interessante você fazer uma atividade saudável para você ir bem para a sua casa, para o seu trabalho, para o seu dia a dia. Então, nisso que as empresas estão enxergando. Eu preciso colocar a minha marca onde eu tenho qualidade de vida. É ali que a minha empresa vai ter vida também. A Farmaponte enxergou isso há 9 anos atrás. A Planeta está fazendo isso, acho que há 3 anos, agora mais ou menos. E a tendência é aumentar, ter mais empresas. Por exemplo, a corrida da APAI, que foi agora a Foi dia 1º de setembro. a terceira foi... edição, né? Bom, um evento espetacular que faz com que a PAI tenha uma receita importante para ela lidar durante os anos. E ali as empresas colocam sua marca lá, pensando em quê? Qualidade de vida. Isso, ela faz um posicionamento de marketing. Ela não vai fazer negócio ali, Não. mas ela vai colocar a marca Vai dela expor a marca. e associar Exato. com coisa saudável, Com coisa saudável. uma coisa bacana, onde as pessoas falam, a Planeta que faz imóvel, Sim. nossa, eles são também tão ligados, né, na questão de Estão pensando nesse sustentabilidade, bem-estar. de saúde, no bem-estar, exatamente. Isso é o que vai crescer, isso é o objetivo. E o desafio, né, que nós temos agora para frente é a nossa temperatura, né? Nossa. Ah, A é corrida verdade. de rua é um desafio. Será um desafio mais um. Porque, assim, nas corridas de rua, existem os protocolos, tem a Federação Paulista, que é o fiscalizador das corridas, e existe a Confederação Brasileira, que também faz fiscalização nisso. E só para você ter uma ideia, na lei, não é lei, dentro dos protocolos, os postos de água são a cada 3 quilômetros. Hoje isso é inviável. Tem que ser mais curto. Tem que ser bem mais curto, 1.500, dependendo do horário. Só para você ver o que está mudando nas corridas. Né? Ou seja, alguém tem que absorver esse custo também. Exatamente. E aí é que pesa um pouco no bolso. Porque numa corrida simples, né? De 5 quilômetros você vai aumentar um posto aí de água, sendo que normalmente a gente vê né? Se a gente Sim, tem que a pôr corrida. mais e é necessário, vai ter que ser necessário. E também tem a questão da temperatura, ó, se a temperatura chegar em X, fica inviável de... Fica inviável. O próprio governo do estado agora já determinou que em algumas regiões a temperatura você não pode fazer evento aberto. E é corretíssimo. de São Paulo estão fechando os parques lá, né? Corretíssimo. Fecharam alguns Não parques. dá para treinar. A pessoa tem que ter visão que a ideia é se movimentar para a qualidade de vida. Não é se movimentar para perder a vida que tem, é para ganhar. Então, agora, por exemplo, até nós temos um grupinho, né, de associados que a gente vai estar informando algumas situações lá para que evitarem, treinar menos agora, um pouquinho mais à noite, fazer uma caminhada mais leve, esquecer as competições, porque acho que no final de semana começa a chover e volta normal. Né? Volta normal. É, Ou eu acho- academia, né? Uma estelinha. Eu acho que assim, falou bem, né? O senhor Amorim falou quando fala assim, poxa, a gente está promovendo para ter uma qualidade de vida, não para se perder. Não para se perder. Né? É isso. E nisso daí, Sorocaba também avançou muito, porque as assessorias esportivas, elas oferecem a possibilidade de eu ir lá treinar sem fazer bobagem, sem treinar pela minha cabeça, seguir um professor. Sorocaba hoje tem muitas, não dá nem falar nome, porque são muitas assessorias esportivas. Sim. E isso traz uma qualidade de vida também. Porque ali você tem professor, o cara que foi lá, estudou, o cara que tem conhecimento, para falar, não, você não vai treinar assim, você vai treinar desse jeito. Aí eu quero fazer uma maratona. Não vai, você vai fazer 5 primeiro. Então, assim, Sorocaba está bem na frente, porque tem muitas. Se você passar num domingo de manhã, tipo 7h30 da manhã, na Dom Agui, Sim, eu sábado, sem Sábado corrida, tem bastante. você vai ver que tem uma corrida sem ter corrida ali. A quantidade de pessoas que estão treinando através do quê? Conhecimento com assessoria para a qualidade de vida. É isso. Isso. Que bacana. Amorim, gostaria de saber, assim,
Fora de Sorocaba, que cidades vocês estão fazendo? Ou esse ano, pelo menos até agora, ou até o final do ano, que cidades vocês estão fazendo provas? Esse ano nós lançamos o Circuito Cidades. É um circuito bem simples, que é nosso. Nós fizemos Sarapuí, Araçoiaba da Serra, Piedade e 2 etapas em Sorocaba. A última é agora, que é um campeonato, na verdade, do dia 30, termina agora. E já vamos lançar também esse mesmo circuito para 2025. São provas menores, com estrutura menor, só a nossa. E fora disso a gente vai fora, né? Vai para Poços de Calda. E aí tem um ranqueamento, quando é circuito? Tem um campeonato, é um então, campeonato. São 4 provas. Foram 5 provas, 5 3 provas. fora e 2 em Sorocaba. Ah, legal. 2 em Sorocaba. E o ano que vem, a ideia é que venha mais cidade participar. Mas assim, é só ficar em primeiro ou segundo, ele é só o ganho de você se sentir ali, ganhar seu troféu. Não tem nada além disso. Então, ele tem a premiação de troféu nas etapas e tem uma premiação final. Como fosse um campeonato, primeiro, segundo e terceiro por idade. Você tem ideia, nessa prova de dia 29, nós teremos lá em torno de 200 troféus. Não sei que hora vai terminar de entregar. Né? 200 troféus. E as pessoas competem, vê o seu tempo lá, vê com quem tá em primeiro, quem está um campeonato. Termina o circuito lá? Termina agora. Ah, então termina já os 25 anos. Exatamente, vai ser de comemoração mesmo, Que né? legal. E aí nós já estamos lançando o mesmo circuito de cidades para 2025. Né? São provas menores que a estrutura a gente faz, porque nós utilizamos a nossa estrutura, cones, pórtico, todo o material nosso. Eu consigo fazer. Se tivesse que alugar materiais, uma prova maior, o circuito não teria. Porque Porque a empresa não não ia paga, bancar, são né? 40, 50 reais taxa de inscrição, não paga. Né? Mas a nossa atividade, nós precisamos de melhor. Tanto é que já temos procura de outras cidades para o ano que vem, querendo, porque viu que saiu. Nós demos o pontapé, ou a primeira corrida, vamos dizer assim, né? Até não dá para fazer igual as mandalas, né? Aquele negócio de fazer tantas maratonas, ganhar Mas uma aí o que mandala. acontece? Cada cidade, ela faz uma prova no seu aniversário. Aí ela quer uma medalha do seu aniversário. Sim. Entendi. Aí não dá para fazer a medalha. Por exemplo, o Sarapuí, nós fazemos lá em março, que é aniversário de Sarapuí. Abril é aniversário de Salto Pirapora. Maio é aniversário de Piedade. Então ali, se tiver a camiseta da cor daquele. Então, assim, a mandala ali não dá para aplicar, porque cada um quer o seu modelo, não tem o que fazer. Mas poderia ser mas poderia ser uma ideia, né? De fazer. Não, o senhor conhece a região metropolitana de Sorocaba, né? São 27 municípios que compõem e tem algumas ações que já acontecem, né? Em termos de hidrografia, lá, de cuidar dos mananciais, em termos de economia. Seria legal, né? Claro que são 27 é difícil de se pensar um calendário, mas dessas 27, 11 são cidades que têm mais de 50 mil habitantes. Olha que legal pensar num projeto no circuito que quase que mensalmente, né? 11, você pode pensar de fevereiro a dezembro, você faz um circuito e, sei lá, as pessoas se ranqueiam. Tem várias coisas para se fazer, né, Sim, tem muito. E a questão é a dificuldade financeira, né? Que as corridas hoje, elas têm as suas exigências de federação, exigências boas, que a federação vai lá para atestar se o evento está com o percurso aferido ou se está com segurança, com os cones, se os postos de água estão no local, se ali você tem um médico com a ambulância com desfibrilador, né? Se você está pronto para atender se acontece alguma coisa. Então, só que isso é bom, mas ao mesmo tempo ele trouxe um custo que não tem o que fazer. Ele tem que sair de alguma parte, né? E uma boa parte de provas dessas pequenas, elas são negativas financeiro, né? Ou você busca parceiros, que não é fácil hoje, você tem que ter um profissional de marketing voltado para fazer isso, senão você não vai conseguir, a menos que faça o modelo que nós estamos fazendo. Nós atendemos quem? Quem nos procura. Se a empresa nos procura, ela já está com uma ideia de fazer. Aí eu fico mais fácil, fico mais à vontade para apresentar para ela. Mas se a ASP tiver que buscar, bater na porta de empresa, ela vai só andar, vai perder tempo. Pixel Trend, que é a do Billy, a agência do Pronto, Billy para já correr temos- atrás aqui. pronto, Vai já resolveu. virar o nosso... Vamos resolver esse problema aí. E aí, Verdade. outra questão que pode nos ajudar nisso é a questão de lei de incentivo, né? Que nós ainda não trabalhamos, porque não deu tempo. Ali sim, aí você... Mas você já tem o pré-requisito lá, tanto tempo de atividade? Já, nós temos 25 anos. Nós aprovamos em 2015, 31 de dezembro, um projeto foi 1.200.000, a 2015 aprovou. E por falta de não conhecer o Billy, não, é verdade, é verdade. Nós com um projeto aprovado, o governo federal, para captar 1.200.000, ficamos um ano, não captamos ninguém, porque nós não tínhamos um marketing.
Entendi. E aquela situação trouxe duas situações ruins para a gente. Uma, do desânimo, porque para aprovar um projeto em Brasília não é fácil. E o primeiro nós aprovamos. O primeiro projeto nós aprovamos. Deram um grande passo. Foi um grande passo. E ficamos um ano com esse projeto, que é 12 meses naquela época que tinha, para captar pelo menos 20%. E não conseguimos captar nada porque nós não tínhamos o marketing. E assim, é normal, é coisa da vida. E aí vem o desânimo, você faz um projeto, um processo importante, cumpre, aprova e não consegue captar. Fica uma frustração Ficou mesmo. uma frustração, mas assim, aí eu falei, gente, não vamos deixar isso abater. Não desiste, né? Vamos esquecer um pouquinho a lei de incentivo, e aí vamos outras portas. Aí veio prova do Cruzeiro do Sul, veio outras provas que terminaram nos ajudando também, né? E a gente conseguiu, por não ser uma empresa e ter um custo fixo não tão alto, então, assim, com pouca coisa você consegue manter a entidade. Não precisa muito desespero, né? É verdade. Viu, Amorim, assim, quando o senhor fala a questão de quantidade de pessoas, assim, né, que vocês se organizam para fazer, assim, o maior número aí de uma corrida que vocês conseguiram de pessoas inscritas aqui em Sorocaba, ou região, quanto, assim, mais ou menos, que foi? Foi a Forma Ponte de dezembro essa passado, mesmo. 3.200 inscritos. E para esse ano acho que vai Então, o ano passado mais. já foi o recorde. Foi a maior, foi a maior. Legal. Maior prova. E está aberta, com aberta a inscrição, é uma prova que tem uma estrutura boa, né? Por que será que ela tem essa atratividade? É por causa da época, de preço? Não é por causa nem da época e nem por causa de preço. O que acontece? Como a Forma Ponte está muito ligada às empresas de medicamento, de perfumaria, o que ela faz? Ela coloca uma sacolinha dessa normal que ela vende, só que dentro dessa sacola ela traz uma infinidade de produtos que você vai levar para sua casa por um valor baixo. Então o pessoal já sabe que o kit da Farmaponte, ele tem lá escova de dente, ele tem um monte de situações que ela, junto com seus parceiros, ela consegue montar. Então ela nem se preocupa em fazer uma sacola bonita, é a sacola que ela vende no balcão, só que ela vem cheia. Então o corredor já aprendeu isso. Que bela sacada, hein? E tinha duas, era mais ou menos no primeiro semestre e depois no final, né? E aí em abril nós fazíamos o Rio Sorocaba, ou era março e depois foi para abril, que é aniversário da Farmaponte. Sim. Esse ano que passou, teve que cancelar de abril. Né? Acho que tinha ali uns 40, 50 pessoas inscritas, que a gente transferiu eles para a corrida de Natal, e esse ano está com a de Natal. Eu não sei se o ano que vem eles vão buscar fazer duas ou vai se manter. Mas de Natal acho que mantém. Porque se aí pelo menos todo mundo vai, né? É que o pessoal não tem ideia do custo, do investimento. Depois, se vocês permitirem, deveria trazer aqui também o Ricardo, que é o cara do marketing da Farmaponte, que é um custo alto. Então, no final, nós vamos pedir para o senhor indicar 2 pessoas para a gente chamar no podcast. Claro. Mas bem assim, eu sou corredora amadora, né? Participo aí de corridas, sei o quanto que, né, um kit é legal, né? De ter bastante coisa, né? E às vezes a gente também participa de corridas que são pela região. Eu participei em Salto de Pirapora, Salto, e a gente vê também assim a quantidade de pessoas, então a gente vê que é reduzido. Aí Sorocaba a gente participa já bastante, maior. E quando a gente vai para São Paulo, aí milhares de pessoas, né? E a gente além disso, você vê, hoje são muitas corridas, né? Então o público é o mesmo, você está dividindo, né? E até acho que essa questão, quantidade de corrida. Tem uma ideia assim, todo final de semana tem corrida, aí não, uma vez por mês, né? A cada 2 meses. Vocês já têm essa ideia, por exemplo, o calendário para 2025, vocês já têm uma ideia de quantidade de corridas? Já sim, nós já temos, e assim, e eu participo de organização de corrida somente das nossas. Se tiver outra corrida em Sorocaba, eu não vou, porque senão eu apanho em casa. Porque assim, porque você não tem ideia. É um computador na sede, outro na minha bolsa, 2 em casa. Aí chega em casa, não Ana tem Maria a vida de da Fátima casa. fica doida. Ela fica louca com isso. Mas assim, como não é uma entidade que não tem funcionário para cada um fazer sua atividade, sobra para alguém fazer. Aí fazer a contabilidade, arrumar a equipe de montagem, equipe que vai entregar kit, você tem que fazer. E se a gente pegou para fazer, então a gente tem que fazer da melhor forma. Tem que entregar. E nessa entregar a melhor forma, assim, a associação, a ASP Sorocaba, ela não quer ser melhor do que ninguém, ou pior que ninguém, ela quer ser somente ela.
Não tem a comparação com A ou com B. Eu tenho amizade com o pessoal da IASCOM, que ajudamos eles na corrida de julho aqui em Sorocaba, com o Alexandre, que é lá da Amas Esportes São Miguel, todos os outros organizadores aqui, o Teco da Proesp, a Suzana. Então, assim, não há uma briga entre. Cada um defende o seu espaço. E a ASP ela não quer comparar com a IASCOM, com a Iguana, ou com a Vega, ou com a Proesp. Ela quer fazer o melhor nosso. Só que vocês não sabem a quantidade de gente chata que a gente tem no nosso grupo de trabalho. Por isso que as corridas saem bem feitas. Tem um cara lá que é o alemão, se você colocar a placa 2 metros de diferença, ele vai brigar, tem que colocar no lugar certo. É por isso que a ASP é procurada. Exigente, né? né? Exigente, né? Aquele cara chato que tem que ser daquele jeito, tem que fazer para a coisa acontecer. Se a largada é 7h30, não vai ser 7h29 ou 7h31, é 7h30. Então, para o corredor saber que ali ele tem um padrão. Então, só isso que a gente quer fazer. Por isso que nós estamos procurados por grandes empresas. Tem empresas grandes em Sorocaba que não dá nem para divulgar agora, que tem corrida já programada para o ano que vem, fora de Sorocaba. Né? Fizemos corrida duas no Pacaembu, o 2º Batalhão de Choque da Vila Maria, né? Na região inteira, Itu, Boituva, Alumínio. Se procurar as cidades todas até Itapeva, que já está na divisa do Paraná, nós tivemos corrida, mas assim, nós não vamos bater na porta de patrocinadores ou de alguém para contratar o nosso. Não é porque a gente é orgulhoso ou não quer, é porque nós temos uma tarefa para dar qualidade na que já temos. Se vier alguém e a gente achar que falar não porque eu não consigo fazer, a gente vai falar não, porque eu não consigo abraçar tudo, entendeu? E assim, uma coisa que a gente tem dentro da nossa entidade é a clareza. Né? A Adriana nos procura para fazer uma corrida. Eu vou explicar para ela o que ela precisa da corrida. Se ela vai entender ou não. Tem situações que, por exemplo, foi o governo Vitor Lippe, se eu não me engano, que fez uma exigência bacana. Foi no governo Vitor Lippe, se eu não me engano, que foi a exigência que as corridas tivessem um seguro atleta individual. Né? Então, são muitas exigências que tem hoje para dar um pouco de respaldo, né? Para quem organiza, mas isso dá um trabalho enorme para você fazer. Né? Então, não é assim de qualquer forma você fazer uma corrida. Né? Talvez a empresa nos procura quando ela vê as responsabilidades que tem. Né? Se uma pessoa falece numa corrida, você está lidando com vida de pessoas. E vidas que você nem sabe como estão no dia. Se o cara tomou um café, se não tomou. Porque a gente faz a inscrição, a gente coloca ali que está apto a correr, né? Sim. Mas a gente não sabe, né? É isso mesmo, é uma preocupação bem grande. Mas, por outro lado, a quantidade de pessoas com questões em relação à obesidade, um monte de situações. No meu caso, por que eu sou grato às corridas sem eu correr hoje? Porque ela me ajudou a melhorar o meu pulmão. Te deu mais longevidade, né? Sim, sem se preocupar com qualidade de ganhar corrida, de não se preocupar com alta isso. performance não mesmo. Tem essa. Então, a maioria hoje, porcentagem alta, é qualidade de vida. E isso que as cidades, eu vejo que no Brasil ainda, nós vamos para a Meia do Rio, tivemos lá agora 18 de agosto, lá tinha 21 mil inscritos, né? Vamos para vários lugares. A meia maratona do Rio de Janeiro. Então, no Brasil ainda, não estão se explorando o turismo que as corridas podem trazer. Não explora em Sorocaba, no Rio de Janeiro não explora, né? Porque ele termina sendo uma cidade que em alguns pontos meio complicado, mas assim, não está entendendo a qualidade e a quantidade de turistas que o evento pode trazer para uma cidade. Aí eu vejo assim, né, Amorim? Vocês correm sozinho atrás, a associação. O cara, a organização lá dos hotéis de Sorocaba, eles correm sozinho, também tem as dificuldades dele, porque o sindicato, a associação deles também não tem força para melhorar. Sim. Então, assim, talvez o marketing, o Billy, né? O Billy de novo, o Billy tá entrando. É o que tem que ter a sacada de entender, falar, esses caras aqui estão no negócio, esses caras aqui estão no negócio parecido ou quase no mesmo. Eu tenho que encontrar um ponto de equilíbrio aí. Isso, aonde o interesse desse aqui junta com esse e vai satisfazer de trazer mais pessoas para participar da corrida, para conhecer o restaurante, para ir para o hotel. Né? Acho que esse é o que a gente... Acho que é no Brasil todo, né? A gente não Por tem exemplo, eu cito a Meia do Rio, que a gente vai lá há 15, 16 anos. Vocês organizam, então, uma excursão. É uma viagem para lá. Nós não fazemos nada na corrida lá, graças a Deus. Não devemos sair nada da corrida. Uma dor de cabeça. Só que tem hotel. Nós vamos com ônibus com 64 lugares.
ela foi 18 de agosto, só que ela já abriu para 17 de agosto de 2025. Então, ela está começando a pensar em turismo. Aham. Nós já alocamos um hotel para ficar 3 diárias, porque tem o aniversário de Sorocaba e vai emendar. Então, nós já vamos com um grupo que vai ficar 3 dias no Rio de Janeiro. Esse pessoal não vai ficar sem alimentação, não vão ficar sem hotel, ele vai gastar lá. Sem dúvida. Então, é essa a visão que ainda falta um pouquinho, né? Falta um pouquinho. Aí o pessoal vai conhecer o Maracanã, outro vai para a praia, outro vai para o Cristo, o outro vai para o Pão de Açúcar. Então, assim, termina fazendo ali um turismo, literalmente, né? Sem dúvida. Isso é bacana, ainda mais essa questão aí da ASP, né, de estar organizando essa excursão aí. E nós levamos tenda para atender o pessoal para não se perder. A gente faz uma certa estrutura ainda lá. Mesmo assim, a gente Faz um apoio, faz né? um apoio. Para quem vai para lá. E falando aí da questão de corrida, eu fico curiosa para saber assim, quando que a corrida acontece se é melhor organizar de manhã, questão de logística mesmo, se é à noite. A gente vê algumas corridas, e eu particularmente, viu, Moni? Eu não gosto de correr de noite. Sábado, para mim, de noite, eu não gosto. Gosto de domingo de manhã. Mas tem muita gente que gosta. Aí, como que é mais fácil? É a mesma coisa? Tem essa diferença? Não, a diferença para nós não tem, o trabalho é o mesmo, né? É assim, a corrida Farma Ponte, ela começou sendo de manhã. E aí, só que nós estamos numa cidade muito quente. Aí você larga às 7 horas, a tendência do calor é ir aumentando. Se eu largo 19 horas, a tendência do calor é ir diminuindo. Aí coloca lá uma banda de rock, o cidadão fica lá um pouquinho mais, e aí termina sendo melhor. Apesar que ser ruim, a maioria não gosta de correr sábado à noite. Né? Mas você corre 19 horas, para terminar logo a corrida, e você tem um tempo maior. Aí coloca essa O lança de entretenimento, truque. né? Exatamente. Então, assim, mas para nós o trabalho é o mesmo. Sorocaba é muito difícil o trânsito, né? O nosso trânsito, nosso motorista é muito ruim. Eu tenho carta até quanto? Acho que 10 anos, eu nunca dirigi. Acho que eu até renovei ela, eu acho. Não, é verdade. Nunca dirigi. Eu nunca dirigi. Porque eu não gosto desse trânsito de Sorocaba. É minha esposa que dirige. Eu vim para cá de ônibus. Hoje, agora. Né, que ela foi para a igreja, eu vim para cá de ônibus. Então, assim, para você colocar um material na rua, vocês não têm ideia do que a gente passa. Xingamentos. Por isso que a preocupação de vocês com... Por exemplo, a gente fala um pouco sobre entidades, né? A corrida é uma coisa que traz bastante inclusão, né? Porque eu vejo o pessoal do Galera Empresto, outras trabalho entidades... importante lá. O pessoal da PAI. Então, tem esse lado da inclusão. Só que tem um lado de quem organiza, de se preocupar... Isso. Com os outros Com os que não outros. estão correndo. Sim, Que não estão correndo e que brigam com a gente, porque a gente está lá. Isso também é Nós uma coisa, chegamos né? a ter 1.200 cones. Um cone hoje está em torno de R$40 uma unidade. Quanto mais próximo, menor a possibilidade de acidente. Porque a né? ideia de ter aquele monte de cones não é nem para... Ele até fica bonito, mas não é para que orientar Segurança. o motorista que está acontecendo alguma situação. Né? E aí tem pessoas que passa de carro, pega o cone, coloca dentro e leva embora. O outro pega um meio assim, coloca o carro no meio e sai passando em cima do monte. Mas, evidente, é todo mundo que faz isso, não é. Mas o trânsito de Sorocaba, eu diria que Boituva primeiro, não, Iperó primeiro, depois Salto e Pirapora e Sorocaba são terríveis para trabalhar. O motorista, ele não entende que você fala assim, ó, eu preciso que você espera um minuto, você vai conseguir passar. Ele já vai te xingar. Com certeza, domingão, o cara já vai te xingar. Né? Mas é um trabalho que precisa ser feito, né? E é divulgado, né? A gente vê aí as placas que vão, né? Vai ter ali a interrupção do trânsito, mas E é o rápido, pessoal né? É questão de 1 hora, não existe provas muito longas, né? Então, isso que eu ia falar, vocês pegam mais provas curtas? Elas estão fazendo mais provas curtas, mas 5, 10. já está pedindo uma exigência de voltar a fazer a meia, né? Os 21 que fizemos, acho que há 2 anos, 1 ano e meio atrás, né? Mas, assim, é difícil o trabalho de colocar... O que a gente faz? Nós conseguimos montar uma equipe, né, que ela coloca esses cones muito perto da largada e tira muito próximo que passou o último. Para que evidentemente, que a rua ficou para o carro, né? A gente entende a questão, a gente sabe também, mora aqui, sabe das dificuldades da cidade, para que a gente tenha um meio termo nisso, né? Não é todo motorista que vai fazer coisada, não é. Mas tem alguns que a gente se preocupa porque... Principalmente domingo de manhã, muito cedo, a gente não sabe o que está acontecendo, mas assim, o Departamento de Trânsito tem dado força para a gente, o governo Rodrigo Manga tem feito
a possibilidade de muitos percursos novos, que a Adriana sabe que sempre Parque das Águas, duas voltas, fica cansativo para a gente, para quem Sim. corre. Então, hoje tem possibilidade de muitos percursos novos, que isso é bom para a cidade. E aí que vem pessoas de fora correr aqui. O poder atrativo, público. né? O senhor está falando do poder público, né? Que é importante, eles são os grandes parceiros, né, para Sim. viabilizar Sim. uma questão de corrida. Em termos financeiros, assim, da prefeitura mesmo, do município, tem alguma contrapartida? Porque tem o FADAS, né, que é um fundo Fundo do esporte amador. do esporte amador. Mas aí vai para uma outra, mais para competição. Para as corridas, na verdade, a gente termina pagando. Porque, assim, no primeiro dia ou segundo dia do governo Manga, teve um decreto, eu não me lembro agora a cabeça, eu nem gosto de lembrar, que passou a cobrar das corridas. Então Verdade. só não recebe e ainda tem que pagar Tem que para pagar. poder... Não é muito, eu acho que é justo. Né, para a gente poder até exigir um pouquinho mais. Né? Mas eu acho que a Prefeitura de Sorocaba ela não precisa de R$ 1.500, R$ 2.000 de uma taxa de corrida para salvar o financeiro dela. Acho que não precisa. E se ela olhar para quem está organizando, sabe que vai precisar. Sabe da dificuldade que é para fazer. Aí o que acontece? Quando você pega uma grande empresa que está no evento, seja lá qual seja, você tem eventos que são rentáveis, você consegue pagar os custos. Mas os pequenos, com essas taxas, foi o que eu comentei lá, o pessoal do sexto andar, que atende a gente lá, os advogados da prefeitura, com certeza vai acabar com as corridas menores. Elas vão parar de existir, não tem mais, porque ele já estava com dificuldade, e agora a dificuldade dele aumentou um pouquinho mais. Tem que pagar. São taxas, não são iguais para todas as corridas, mas qualquer taxa que você colocar para quem já está com dificuldade, a dificuldade só tem a aumentar. E aí a prefeitura termina deixando de perder no nosso entender. Mas por outro lado, também abriu muitos percursos novos, que é importante, né? O espaço nosso que estamos lá hoje, né? Maravilhoso, você esteve né? lá, que lá é um espaço que Muito legal. na verdade, ele não é cedido, é uma concessão de 25 anos, 25, queria que fosse 25, é só 5 anos, né? Mas nós já investimos R$ 100.000 ali. Acho que investiu 100 mil. Então tem que podre, renovar, né? Estava podre, abandonado. Aquilo ali estava uma vergonha. O Rodrigo Manga foi o primeiro prefeito que visitou a nossa entidade na Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes. Ele esteve lá e a gente comentou com ele aquele espaço da Avenida São Paulo que estava uma vergonha para a cidade aquilo lá, né? Era marginais, era podridão, né? E aí a gente conseguiu documentar tudo com uma concessão de 5 anos e gastamos ali R$ 100.000. A ASP hoje é uma entidade controlada na questão financeira, não tem dívida nenhuma, e agora a gente parou de investir um pouquinho lá, porque já foram 100 mil ali, que pelo menos para você conseguir chegar lá, né? Não está pronto ainda, não está pronto, só de grama foram R$ 6.000, que era só capim. Está bonito. Então já está melhor. Quanto tempo dessa sede nova? São 5 anos, já estamos agora em novembro, vai para o segundo já. Novembro já está indo para o segundo ano. Nossa. E agora temos que procurar o governo para a gente mudar isso aí pelo menos por uns 15 anos, senão a entidade não retira isso, né? Mas qual que era a ideia nossa? Recuperar aquele espaço para a cidade, só isso. Sim. Né? Evidentemente, estava feio mesmo. Estava horrível. Então, assim, o esporte ele consegue ter essas visões, porque a entidade, o social, que não aparece, a minha esposa que trabalha nessa área, por exemplo, nessas enchentes que teve de janeiro aqui em Sorocaba, o que ela conseguiu, nós estávamos lá perto do Provida, e ela falou, poxa vida, nós estamos em casa no domingo de manhã, vamos para a sede e vamos colocar no grupo. Falei, mas ninguém vai ajudar. Eu falei. Ela falou, não, vamos para lá, vamos. Nós enchemos que lá de colchão, cama, pessoa, deu aquele enchente grande que teve em Sorocaba. Sim. Ajudou muita gente. Alimentos é diário. Que a minha esposa ela trabalha com vendas de enxoval, e aí ela está no carro, tem uma cesta lá, que são situações que a gente não divulga e não é para ser divulgado. A ideia não é fazer divulgação, mas a quantidade de pessoas que são atendidas, tem um cidadão aqui em Sorocaba, que na Covid, ele perdeu a voz literalmente. É novo, perdeu a voz, e estava fazendo tratamento em São Paulo, e ele precisava de fazer alguns exames que ficavam, acho que R$ 1.000 e poucos, que ele tinha que fazer aqueles exames, ou então ele ia passar numa fila de mais 5 anos para fazer o tratamento, para ele conseguir voltar a falar. E nós fomos lá e conseguimos com empresários, falei, gente, vamos fazer o exame desse rapaz que ele precisa. Não é para amanhã, é para ontem. Então, são ações que a entidade, é obrigação dela estar fazendo. Não para aparecer, mas para ajudar realmente quem precisa.
Sim. Né? Então, assim, ela não tem intenção de pegar um monte de corrida e abrir uma conta no banco, que ela já tem, para que ela encha de... Não, o recurso que entra é para usar também no social, para investir na entidade, é isso que funciona. Como ela não paga, ela não tem funcionários, então, assim, hoje são cada 2 anos, tem eleição, a cada 2 anos, né? Mas, assim, é muito trabalho, vocês não têm ideia de trabalho que é. Eu acho que a minha esposa, Deus já arrumou um lugar para ela, porque para aguentar, mas Dona ela fica Fátima brava, tem vezes que ela fica brava. Não, é o pessoal que é dessa área, né? Sim. Da saúde, da educação, do esporte, né? Ele tem esse papel. Essa questão de empatia mesmo, né? Acho que de se colocar ali no lugar do outro. E aí a gente está chegando ao fim aí, a gente quer saber um pouquinho de como que é o futuro aí da ASP, o que você espera aí. Termina agora a sua presidência, né? Vai por 2 anos? Não, em 2025. 2025. 2025 termina. Mas, assim, a ASP nunca teve uma eleição de 25 anos. Porque o nosso associado, ele não quer política lá. Ele quer corrida. Então, mesmo assim, a gente faz o chamamento na época certa, mas nunca houve uma eleição. Você faz o chamamento, depois tem que encerrar e ninguém registra a chapa porque o associado não quer participar da eleição. Ele não quer isso. Ele quer que a gente continue tocando. E aí, assim, o estatuto ele permite 2 anos e depois mais 2, essa pessoa já não pode mais. Nem se passar uma outra eleição? Não, aí sim. Assim, não pode ser, tem que ser primeiro e segundo. Aí depois o outro não pode, aí tem que entrar outro, né? E assim, infelizmente ou felizmente, a gente está tocando para não fechar, né? Mas assim, é uma satisfação, porque nós temos muita gente boa na direção, aí o seu Hermes lá da Lorde, que eu falo para ele, não sei porque que ele tá no nosso grupo, né? Ele faz questão de estar, o Kiko Pagliato, né? Também está na diretoria, tem muita gente que por fora termina trabalhando muito para a entidade, sem aparecer, sem cobrar nada, né? A gente está no dia a dia, mas a diretoria trabalha bastante, né? O Lucas, que faz o TI, que fica de noite trabalhando, que é engenheiro, o meu filho, o Fábio também, que ajuda. Então, tem o pessoal que vai lá fazer limpeza, né? Então, a entidade ela conta com muita gente. Sozinho não faz, sozinho não consegue fazer. Então, não é uma associação de uma pessoa. Me vem lá porque eu fiquei ali, né? É que a gente uma pensa referência, na ASP, né? é o Amorim mesmo, a Dona Fátima, né? O Betinho. Agora, Então, assim, tem vocês as não pessoas- têm ideia das responsabilidades hoje para organizar uma corrida. Responsabilidade com pessoas, para cumprir metas, para você cumprir o que prometeu fazer. Então, isso tem feito da ASP, assim, eu não diria que uma referência, mas para nós pegarmos um evento, nós não pegamos um evento na condição que a empresa quer. Eles que se enquadram. Eles têm que se enquadrar em algumas situações técnicas que a gente não abre mão. Tá certo. Para que ele saia bem depois. É assim que funciona. Então, assim, dentro das corridas, a gente criou esse protocolo. A Polícia Militar, são 14 anos que a gente faz. A Paz, são 3 anos aí. Então, assim, mas tem provas que chega a ser 80, 100 pessoas que trabalham em um dia. Tem 100 cabeças pensando 80. Igual foi a da Planeta do Campolim, que coloca mais gente para trabalhar. Então, são 80 a 100 pessoas no dia que você tem que, num espaço curto de tempo, você tem que levar esse pessoal para a rua, você tem que largar a corrida, tem que desmontar e tem que funcionar. Então, assim, não é tão simples, mas é o nosso dia a dia. Então, assim, a gente sabe onde pode, onde não pode. Igual a gente tem agora na Fazenda Ipanema, dia 22, né, 7 quilômetros lá dentro, num lugar de preservação ambiental, que tem que tomar outros cuidados. Então, cada local tem a sua característica, não tem o que fazer. E pior, né, Amorim? Porque normalmente trabalhos assim de quem fica por trás do Bastidores, bastidor, eles aparecem quando acontece alguma coisa errada. Porque Exatamente. aí vão contar, fala, tá vendo? Não é? Porque uma pessoa se machucou. Exatamente E você isso. faz um monte de... E por isso que nós queremos aparecer cada vez menos. Mas não é bom, apareci, mas né? vocês hoje estão com 8 mil seguidores no Instagram. Cara, eu sou ruim nas redes Não, sociais. eu tava olhando lá. A minha esposa estava falando que apareceu alguma coisa lá no meu Facebook, mas eu nem tenho. Você tem. E alguém mandou, ela falou, eu não sei, pode mandar cancelar isso vocês aí. têm 8 mil tempo. seguidores lá. Então, assim, acho que é importante mesmo aparecer, né? E ele aparecer falou e contar essa assim, né? Ele história. até ia falar a questão. É melhor aparecer menos porque aí sabe que Não foi deu tudo problema, bem. não deu Foi problema. tudo nesse bem. sentido. Exatamente. Mas é legal, porque a gente vê, né? Eu não sou corredor como a Adriana, de vez em quando eu faço uma prova ou outra, mas eu percebo muito claramente, né? Não só isso, em Sorocaba porque a gente está aqui, mas no Brasil todo, o interesse pelas corridas de rua é cada vez maior. Então, assim, tendo uma instituição como a ASP, com todo esse carinho que vocês têm em organizar, em fazer,
E com todo o potencial que Sorocaba tem para continuar, eu vejo que a tendência da ASP aqui, falando de futuro, é cada vez estar mais longe e ajudando ainda mais a sociedade. Esperamos que sim. É um legado, né? Aí para 25 a anos, cidade, né? é isso mesmo. E é engraçado que quando a gente foi fundar a associação, lá em 30 de setembro de 1999, surgiu na semana seguinte que 15 dias fecharia, né? Eu acho que aquilo lá foi a melhor notícia que a gente ouviu naquela época. Me recordo disso. Mas como foi? Quando a gente fundou a associação, aí saiu umas conversinhas, olha, 15 dias fecha. Foi a melhor notícia que a gente ouviu. Aí desafiou É, você. aí indo para falou, 25 não. anos, não vai. E depois da pandemia, evidentemente que o futuro a Deus pertence, não nos pertence, né? Mas depois da pandemia que a gente passou, saiu mais forte, sem dívida nenhuma, nós tínhamos 1.200 de aluguel e mais contabilidade, a telefone a gente cortou, alguma coisa assim, e nós tínhamos quase 2.000 fixo por mês. Na pandemia, sem evento, e não foram um mês, todo mundo sabe que 2 anos e pouco. Foi 2 E anos. saímos mais fortes, sem dívida. Então, mostrou que é possível fazer, sim, é possível. A associação ela tem vida jurídica separada, ela tem conta de banco, tem contabilidade, então, assim, ela tem certas responsabilidades, gera nota fiscal dos serviços que faz, gera recurso, para que eu remito uma nota para o município, ele tem que é de direito. Então, assim, está contribuindo. Então, assim, não é tão simples tocar certo, né? No início, houve uma reunião, bem lá no começo, que era para a gente não gerar um CNPJ e ficar uma situação irregular, né? Eu falei, não, mas isso aí, se eu precisar de apresentar um projeto para qualquer empresa, a gente já está fora. Então, não, vamos devagar, mas vamos organizar a entidade com documentos, com tudo certinho, né? E isso acho que deu resultado. E que bom para Sorocaba, né? Com certeza. Bom, acho que a gente fica feliz de trazer o Amorim para saber, né, saber um pouquinho da ASP, né? Conheço pouco, mas agora a gente ficou sabendo de uma história, de uma visão, dessa determinação, dessa sensibilidade, da luta, da sensibilidade de que, né, pensar no outro, né? Porque quando se faz pensa nisso, se pensa em vidas, né? A gente falou tanto, né? O Amorim falou de vidas aí, e eu acho que para a associação continuar precisa ter mais associados. Como faz para se associar? Eu acho que é para a gente... começa a ser uma boa diretora para a ASP, porque estamos aqui há um bom tempo e eu não tinha falado ainda de uma categoria que é importante, o associado, que a gente criou isso lá no início. Nós temos o Zé Elias, que é o associado número 1, que está há 25 anos de associado. Hoje paga-se R$90 por ano, que paga para ser associado, que é uma taxa pequena, e esse cidadão ele está há 25 anos, todo ano ele faz questão, não passa um dia, ele vai lá e paga a anuidade dele, a gente cobra por ano. Então, assim, hoje paga R$90 por ano, pode fazer no site, pode ir lá na sede fazer. Nós temos um cadastro aí com acho que 2.400, mas ativos são 300 e alguma coisa, porque nós somos ruins do marketing, eu preciso do Billy. Oi, Billy! Não, nós somos ruins de marketing, a gente sabe disso. Porque 2.000 e pouco, né? Tem 300 e poucos 300 ativos, né? Porque falta o trabalho, né? Falta um trabalho de conscientização melhor. E aí que entrou o circuito cidades, para que a gente comece a fazer pela região, né? Buscar levar o nome para fora, melhorar o trabalho, e aí que o associado vai... E o associado ali tem o benefício ali, né? Do desconto. Tem viagens, vale a pena, aí, vale a pena Pessoal, sim, se associar à ASP. E toda a corrida nossa, ele paga uma taxa menor. Ele já tem os descontos lá. Né? Mas sim, falta o Billy outra vez. Né? Não, na verdade, o marketing hoje sempre foi, mas hoje mais ainda, ele precisa ser exercitado. Sim. Não dá para trabalhar uma entidade que ela vai crescer sem ter o marketing. Não tem como. Mas qual que é o problema nosso? Ela está em... Porque tudo tem seus preços. Qual que é o meu preço lá? Eu trabalho sem receber. Mas uma pessoa de marketing, eu acho que ela... faltou projetos. Nossa, para mim chegar ao Billy, tem um projeto aqui de 5 corridas. Tá, você vai trabalhar, é seu que está trabalhando. Com nota fiscal, tudo certinho, não tem problema. Faltou a gente ter essa sensibilidade de buscar alguém que a gente monta o projeto e apresenta. Você trabalha. Legal. Que aí a gente vai trazer mais empresas. Eu posso chegar numa empresa e fazer uma apresentação errada. Não é o meu setor. Por que a gente consegue algumas? Porque são empresas que nos procuram e nós já temos conhecimento. Eu vou lá falar com o meu amigo.
E aí ela ele me atende diferente. E ela já vai sabendo. Já vai né? sabendo o que ela quer fazer. Você não tem que fazer o processo de conquistar. Não. Só de mostrar, ó, é isso. É o conquistar só através do marketing. Não tem como. Ou isso amigo, mesmo. não tem o que fazer. Mas, assim, mesmo assim, a gente conseguiu sobreviver até aqui. Eu acho que a gente tem que ter paciência em tudo que a gente faz, né? Saber das dificuldades, saber onde a gente pode errar, onde não pode, qual que é o limite que eu posso errar ou não, né? Igual eu falei a anterior, a ASP não quer ser melhor nem pior do que ninguém, não estamos medindo ninguém, nós queremos melhorar o nosso trabalho, né? Muitas provas que a gente faz aí, que na verdade elas são provas que a ASP termina ajudando um pouco para fazer, várias, porque ela não é uma instituição que busca ganhar dinheiro, ela busca sobrevivência. Sobrevivência com qualidade, com responsabilidade, mas precisa de ajudar em algumas provas que a gente termina ajudando, com recursos mesmo, com material nosso que é caro. Hoje o material é caro, muito caro. E vocês, acho que, mais do que tudo, levam essa missão de levar alegria, né? Exatamente. Porque, olha, das poucas que eu participei, mas as que eu acompanho a Adriana, o clima de uma corrida... É diferente. o que vocês É uma proporcionam, atmosfera né? muito gostosa. É muito legal. Então, assim, esse é o que vocês entregam, né? Se não tiver o papel de vocês lá por trás, Não vai consegue existir fazer. aquilo tudo. Nós ou outra empresa tem que fazer. Isso senão mesmo. não sai. Legal. Nossa, mas eu fiquei feliz aí. Obrigada, Amorim, né? Acho que a gente poderia até falar ficar falando mais tempo, né? Mas obrigada mais uma vez por ter vindo aqui. Acho que ele vai dar dicas aí de quem vai trazer aqui, né? Mas muito obrigada. Eu acho que é isso. Seja um associado, vai ajudar aí a associação, né, a atingir aí muitas outras vidas, e é isso. Gostei de saber dessa história aí, essa visão, essa sua determinação, que não estou romantizando, porque teve muita luta, né? Teve muita persistência. Sim. Parabéns, viu, Amorim? Na verdade, a gente agradece pelo espaço e pode contar com a gente. E, Amorim, acho que a proposta hoje da gente era trazer um pouco da história, né? Principalmente de Sorocaba, e conhecer um pouco mais da instituição. Acho que a gente conseguiu, né? Não, a história ainda tem bastante coisa para contar, por isso que a gente vai pedir para o Amorim 2 pessoas para ele indicar, para a gente correr atrás de trazer para cá também, para trazer um pouco disso. O Amorim traz essa visão mais da organização, de alguém que olha a prova, né, como uma coisa, não como negócio, mas como uma estrutura que precisa estar por trás ali para funcionar. A gente queria conhecer gente que trabalha no marketing, então, por exemplo, a Farmaponte, o Planeta, não sei, empresas assim que estão, se possível, até mais antigas, né? As que já estão com vocês há bastante tempo. Gente que é corredor, que tem aquela pessoa que correu uma das primeiras provas. Sim. Então, a ideia desses primeiros bate-papo que a gente vai fazer aqui é justamente conhecer essas pessoas e ouvir as histórias, assim como hoje a gente pôde ter o prazer de te ouvir. Eu não sei se vocês conhecem ou já ouviu falar Soraya Vieira Teles. Sim. Já ouvi falar. Ela é uma patrocinadora de vocês. Ela trabalha com a gente. É a mulher que trabalha na separação dos troféus. É uma atleta olímpica, aqui de Sorocaba. Que legal. Foi para Olimpíadas. É uma mulher que respira corrida. Eu não vou falar a idade dela, que está igual a minha, é igual a minha. Mas, assim, uma vivência com qualidade de Olimpíada, que eu acho que é uma pessoa que eu indicaria para passar por aqui, né, que sabe muito mais de corrida, muito mais que eu, né? E o marketing, falar do marketing, eu acho que o Ricardo da Farmaponte é um cara que a gente sempre indica, porque ele faz o que o Billy vai fazer para a gente. Legal. Que ele é o marketing de lá da Farmaponte, né? Legal. Cara que tem muita visão, que consegue construir essas provas da Farmaponte do modelo que a ASP não teria condições. São corridas de Natal que nós fazíamos, acho que não é, se é jovem, não era da sua época, nós fazíamos no Campolim. Era terça ou sexta-feira, não me recordo. Como que funcionava? Chamava-se cartinha de Natal. Como eu trabalhava nos Correios, então nós pegávamos as cartas que as crianças indicavam, nós montávamos uma tenda lá na pista do Campolim, você escolhia Uma cartinha, você comprava e nós entregávamos naquele endereço. Que legal. Que legal mesmo. E aí a empresa de chip, ela fazia gratuita para nós, ela não podia fazer domingo, que é o ganha-pão dela, ela fazia era terça ou era sexta, não me lembro, que era feito lá no Campolim. Então, aí depois que a Farmaponte entrou, que mudou, mas era a corrida Cartinha de Natal o nome. Ela funcionava desse. Então, essas ações sociais que a gente faz, que não é realmente para aparecer, elas são diárias. Pessoas que precisam de ajuda, que nos procuram. Está no DNA mesmo. A entidade ela não é para ganhar legado, dinheiro. Né? Ela não é esse para ganhar legado dinheiro. que a ASP não é para tá ganhar deixando. dinheiro.
É isso mesmo. Então aí fica aí a Soraya e o Ricardo. Só fazer o né? convite. Vamos gente procurá-los. a gente convida aí eles para depois participar com a gente aqui. Obrigada Eu mais que uma agradeço, vez. muito obrigado. Obrigada, Morim. Boa noite. Gente, eu acho que para todo mundo, para mim ficou aí essa questão de conhecer a ASP, conhecer o Amorim, a história um pouco da corrida de Sorocaba. Eu acho que todo mundo gostou, né? Então, fique ligado aí nos próximos episódios aí do nosso podcast Sprint-se. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.